Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Laboratório de Ciências para gravar um experimento para vocês referente àquele roteiro que eu enviei para vocês lá no portal, lá no aplicativo, certo? Então, como que vai ser esse experimento? Nós vamos observar a condutibilidade térmica e o ponto de ebulição. O que é isso, condutibilidade térmica? É a capacidade que um material tem de transmitir, de conduzir calor, tá? E o que nós vamos comprovar? Nós vamos usar 3 materiais para comprovar a condutibilidade térmica. Nós vamos usar o metal, nós vamos usar o vidro e nós vamos usar o plástico. Para a gente mensurar, né, essa condutibilidade térmica, nós vamos utilizar um termômetro para líquidos, tá? Não é um termômetro digital, é um termômetro próprio para líquidos. Eu vou explicar sobre ele daqui a pouco. Antes da gente começar o nosso experimento, eu vou falar para vocês sobre o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a capacidade de um líquido quando ele entra em estado gasoso, que é esse momento aqui da água, tá? O ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius, da água pura. Lembrando que aqui a gente não vai mensurar agora a quantidade de temperatura desse vidro que está aqui em fervura. Eu utilizei para ferver a água uma manta aquecedora, tá? Eu utilizei uma manta aquecedora. E vou colocar essa água, que já está fervendo, dentro de cada um desses recipientes. Vou medir a temperatura, tá? Eu vou medir a temperatura, depois vou colocar no cronômetro durante 2 minutos e vamos medir novamente. E vamos observar quais desses materiais manteve a temperatura por mais tempo, tá? Então, nós vamos medir 2 vezes a temperatura da água, tá bom? Lembrando que quando vocês forem aquecer a água pode ser aquecida tanto no fogão quanto no micro-ondas. E lembrando também de ter acompanhamento de um adulto, tá? Porque como a gente mexe com algo quente, a gente pode se machucar, mas devido aos cuidados dá para vocês fazerem o experimento. Então eu vou tirar essa água que já está em ebulição, aqui ó, ponto de ebulição da água é 100 graus, vou pegar ela com a ajuda de um suporte aqui, né, que eu usei um pano, e vou colocar em cada um desses copos, ok? Aqui 1, 2, um pouquinho quente e 3, um pouquinho mais aqui. Pronto, agora eu vou utilizar um termômetro, tá? Para líquidos e vou mostrar para vocês a temperatura de cada um nesse determinado. O termômetro ele não está, eu vou mostrar para vocês, ele está aqui nessa marca prateada, já tinha colocado, tá no 70. Vamos ver que ela vai subir, ó. Conseguem visualizar uma listra cinza prateada? Aqui marcou tá marcando a temperatura de 85, ela ainda vai aumentar um pouquinho. Lembrando que quando eu tiro a água da panela, ela perde calor para o ambiente, né? Vamos medir o outro aqui, senão vai ficando tudo... Já começou a perder temperatura, ó. Ok? Então, agora nós vamos aguardar 2 minutos e vamos medir de novo a temperatura. Deixa eu perguntar aqui no vídeo, quanto que deu a temperatura do metal? 85. 85, a do vidro? 75. 75 e a do plástico? 45. 45. Então, já... A hora que eu coloquei aqui, ele já começou a perder calor, no tempo em que eu medi. Então agora a gente vai esperar 2 minutos e vamos medir de novo a temperatura da água. Aqui a gente no laboratório utilizamos esse tipo de termômetro, que é um termômetro de mercúrio. Para residências, né, para a gente usar no uso doméstico, a gente não utiliza mais esse tipo de termômetro. Ele foi suspenso às vendas devido ao mercúrio ser um metal pesado, né, e ele faz danos ao meio ambiente. Então,
esse tipo de termômetro hoje ele só é utilizado em laboratórios, porque para medir líquido tem que ser esse tipo de termômetro, tá? Vou deixar aqui. Falta 1 minuto. Outra coisa, pessoal, que a gente pode falar a respeito de condutibilidade térmica é sobre alguns materiais que são chamados isolantes. Isolante é aquele material que impede que o calor ali dentro se mantenha, tá? Na verdade, impede não, ele faz com que o calor não passe pro exterior. Ele vai manter o calor dentro de um recipiente. Um tipo de isolante é o isopor. O que o isopor faz? Uma caixa térmica faz? Ele vai manter o calor dentro do recipiente, tá? Então ele vai ser um isolante térmico. Ele vai impedir que eu perca calor dentro do recipiente para fora, que é o que está acontecendo aqui nesses 3 copinhos que eu coloquei para vocês, tá? Então agora agora deu 2 minutos, nós vamos medir novamente a temperatura. Aqui. Aqui deu uma temperatura de 65 graus. Observem, conseguem ver? Olha só. É porque tem que achar o foco da listra prateada aí, ó. Deixa eu tirar aqui, vocês vão ver. Conseguiu? Já desci um pouquinho. Tá 65? 63. 63. Aqui no copo de vidro, vamos observar. O copo de vidro aqui tá marcando 53 graus. Vou tirar aqui pra vocês verem. Claro que a hora que eu tiro o termômetro, ele perde calor. Vou deixar dentro da água. Deu certo? Então, viram aí 53 graus? E agora o copo de plástico. A temperatura vai caindo, ó. Marcando aqui. Deixa eu ver. Deu uma embaçada, peraí. Tá nos 50, vai descer um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver quanto que tá marcando no de plástico. Conseguem visualizar aí? Tá marcando 50 aí? Quanto tá marcando? 60. 60 graus? Não, peraí. 60. Ó, que tem que estar marcando. Isso. Então a gente visualizou então que cada material tem uma condutibilidade térmica, tá? Então aqui, concluindo o nosso experimento, né? Concluímos que o metal ele é o maior condutor, em seguida o plástico e terceiro o vidro, tá? Então vocês vão escrever o que vocês concluíram do experimento
E na próxima aula de laboratório, vocês podem estar trazendo as dúvidas aqui para a gente poder estar tirando no laboratório, tá? Então, um abraço para vocês, um beijo bem grande e até a próxima aula de laboratório.